A paz do Senhor Jesus a todos. Bom estarmos juntos uma vez mais aqui no seu comum Betel, a porta do céu, para falarmos das grandezas de Deus, falarmos da palavra do Senhor e declarar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E nós estamos falando sobre o que Cristo deixou a nós, que foi as suas leis, os 10 mandamentos e as suas leis. E falando das leis do Senhor e dos mandamentos, não pode deixar de fora, sem falar dele, aquele que é o inimigo das nossas almas. O primeiro a transgredir a lei, lá na Nova Jerusalém, que é Satanás. Então, nós precisamos nos conscientizar disto, que se ele foi o primeiro a transgredir, e ele caiu, e trouxe com ele aos homens a desobediência, é óbvio que ele vai implantar isso nos homens, a rejeição às leis e os mandamentos. Mas Cristo veio, os profetas vieram para nos ensinar que nós devemos corrigir, ou melhor, que nós devemos obedecer às leis e os 10 mandamentos do Senhor, porque sem eles nós não podemos chegar no reino de Deus. A razão pela qual o mundo está nesse caso aí que está, é a falta de obediência às leis. Todo ser humano hoje tem essa deficiência, não obedece às leis. O que é pior é que os líderes religiosos da igreja, os pastores que aí estão, os bispos, os missionários, eles não têm prazer em ensinar, não querem ensinar. Por quê? Porque se ensinar vai trazer cobrança os membros que estão lá dentro, e os membros gostam de facilidade, gostam de andar conforme as suas próprias vontades, os seus pensamentos, as suas próprias atitudes. Eles não querem sair da religiosidade para viver uma vida com Deus que tem cobrança. A vida com Deus é uma vida de cobrança em todos os dias. Quando Jesus ensina aos seus apóstolos, no sermão profético, em toda a palavra, a principal advertência de Jesus é essa: sede sóbrios e vigiai. Tem que olhar para a Bíblia, tem que vigiar. Jesus disse, vigiando em todo tempo, orando em todo tempo. O apóstolo Pedro é que diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então o diabo é o nosso adversário, ele é o que transgrediu a lei. E às vezes eu estou falando aqui sobre o diabo, os irmãos entram e comentam, e tem irmão que comenta cada comentário que você dá até risada. Como pode? Tem medo do diabo, querido? Você tem medo do diabo? Eu não tenho medo nenhum do diabo. Eu não ignoro os aradis dele, como Paulo disse, os seus aradis são terríveis. Eu não brinco com ele. Mas enquanto vida eu estiver aqui nessa terra e a oportunidade de pregar, eu estou sempre buscando desmascarar ele. Porque Cristo me deu esse direito de dizer em tempo e fora de tempo, em todo lugar, Satanás é o transgressor da lei. É aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem prazer na obediência às leis. Então as pessoas não querem que a gente fale sobre o diabo. Tem medo do diabo? Você tem rabo preso com ele, querido? Eu não devo nada para ele. Posso dizer como Jesus disse lá em João 14:30, eis aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim, eu não tenho nada com ele. O que eu tenho com ele é só isso, ele é o meu adversário, ele é o meu inimigo direto. Ele transgrediu as leis do meu pai, e ele fez com que o primeiro homem, que é o nosso pai, o Adão, pai no que diz respeito filiação, existência, nascimento, mas no que diz respeito vida espiritual com Deus, ele já deixou de ser. Por quê? Porque nós nascemos de Cristo. Se eu nasci de Cristo, então Satanás só sobra dele aqui a natureza, que é a carne humana e que foi transformada por Jesus Cristo. Então, Satanás fez esse primeiro homem pecar, que foi o Adão, e através do pecado do Adão,
toda a raça humana entrou por essa desobediência. E essa desobediência é muito boa para quem vive na carne. Por isso os homens não querem que a gente fale contra Satanás. Os irmãos mandam comentário aqui de outras igrejas, dizendo, fala mais de Satanás, exalta mais. Queridos, de Satanás, eu tenho o prazer de declarar sempre, ele é um mentiroso enganador. Ele é um vencido. Mas se tu tem medo dele, tome cuidado que você vai acabar sendo instrumento dele. Se você não tem coragem de falar dele, é porque você está devendo alguma coisa pro cara, né? Eu, por exemplo, não devo nada para ele. Portanto, eu vou dizer contra ele sempre. Você quer vencer seu adversário? Conheça ele. Tem um cachorro com o nome de Pitbull, que todos nós, quando vemos um Pitbull, não temos coragem de encarar. Por quê? Porque a natureza dele é sempre ruim. Ele está bem, parece estar bem, daqui a pouco ele ataca. Por quê? Porque nós conhecemos quem ele é. Sabemos que a natureza dele é essa. Conhecemos esse animal. Assim, para que nós possamos vencer a Satanás, Jesus disse que é para vigiar contra ele. Se é para vigiar contra ele, então é para conhecer ele. Conheça ele. Você não conhece ele e conhece a Cristo? Então você não conhece a Cristo. Porque quem conhece a Cristo, quem conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhece também o inimigo, o diabo. Você precisa disso. Para que você vença ele, conheça as atitudes, as obras e as astutas ciladas dele. Senão você não vai conseguir vencer. Deus te deu essa oportunidade de conhecer a palavra dele. E conhecer a palavra dele, precisa conhecer também o seu inimigo. Busquem compreender a palavra de Deus, viu, irmãos? Para que vocês não caiam na cilada do diabo. Tenha medo dele não, tá? Cristo já fez de você um vencedor, mas é preciso andar em obediência. Quem não obedece às leis dos mandamentos está na mão dele. Talvez seja por isso que os irmãos não querem ouvir falar do diabo. Pois eu digo sempre, o diabo é o meu adversário, o meu inimigo. Não ignore a astúcia cilada dele, os ardis dele, é perigosíssimo, mas digo, não tenho medo de encarar. Em Cristo Jesus. Sem Cristo não tem o que fazer. Não tem como. Sem Cristo, somos instrumento dele e ele vai nos matar e vai nos destruir pelas suas ciladas. Mas com Cristo, nós somos vencedores e veremos o fim dele no lago de fogo. Por isso, queridos, confie em Cristo, conheça a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Leia mais, estude, para de ir para a igreja só para ficar sentado e ouvir promessas vazias. Vai para a igreja para glorificar e exaltar. E conhecer, que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a Cristo, que conheça Cristo, o teu único Salvador. E Satanás, o teu adversário, para que você se livre dele, tá bom? Confia na palavra de Deus. E você vai hoje ouvir mais uma vez o que faz esse inimigo terrível que é Satanás. Como ele quebrou as leis e desobedeceu a Cristo lá na glória, Cristo lançou de alta a baixa para colocar ele em vergonha perante toda a raça humana e perante todos os seres celestiais. Satanás se tornou uma vergonha. Então aqui Ezequiel capítulo 28 fala da origem dele. Olhado no versículo de número 16. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, pecaste-os. Você pergunta para os quem é esse camarada aqui? Os caras vão dizer, é o rei de Tiro. É nada, queridos. O rei de Tiro aqui era o instrumento dele. Satanás era gosto dele, estava em cima, cuidando das coisas do rei de Tiro. E Tiro era apenas, o rei de Tiro era apenas um instrumento
diabo. Fazia o que o diabo queria. Assim que hoje toda a raça humana que não serve a Deus, que não tem a Deus, está fazendo o que o inimigo quer, o que o diabo quer. Com razão, sereis destruídos. Se você conhecesse as astúcias ciladas dele, se parava de servir a ele e viria a servir a Deus. Conhecendo a Deus, em primeiro lugar, e a sua palavra, aí você não se importa com ele. E todo lugar que você for, você vai dizer: eu não vencido e derrotado. Conheço as suas obras, sei como trabalho. Então, na multidão, na multiplicação do teu comércio, quer dizer, Satanás, ele, lá em cima na glória, transgrediu as leis, foi jogado de alto a baixo, pelo Filho de Deus. Isso está lá em Apocalipse 12. Sendo jogado aqui embaixo, dá uma olhada lá, no capítulo de número 12, do livro de Revelação. A Revelação, Apocalipse. Dá uma olhada aí para você ver. Nos diz aí a palavra de Deus. O versículo de número 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhava contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Quem era o dragão aqui? O vermelho? Satanás. Lá no céu. O que ele fez lá no céu? Ele deixou de obedecer a Deus. E como ele fez isso? Que tipo de desobediência ele cometeu lá? Por isso eu estou sempre dizendo, se não houvesse lei com Cristo e mandamentos lá na glória, alguém podia fazer o que quisesse. Não tinha como combater. Não tinha lei. Se não houvesse a lei lá na glória, o próprio Deus tivesse lá com seus anjos, com todo o seu exército celestial, a ordem de adorar somente a Ele. Se não tivesse essa ordem lá em cima, Satanás podia fazer o que quisesse, que não havia transgressão. Quem é que vai proibir? Tem lei que proíbe. Você chega no lugar você vai entrar no mercado aí, ou em qualquer lugar, você está sem alimento, sem comida, com fome. Então está lá o alimento, lá as bolachas, lá você chega lá com bolacha à vontade. Enche a sua barriga lá de bolacha, de pão, lá tem tudo lá dentro, né? Pega os Danone lá na geladeira lá e tranquilo. Tem lei. Ninguém proíbe eu de fazer isso aqui. Estou com fome, tem comida aqui, eu vou comer. Mas lá dentro do mercado, para entrar, para pegar, você tem que pagar, senão você está roubando. Tem uma lei, não roubarás. É do dono do mercado, não é seu. Compreende? Então lá na glória, era para adorar só a Deus, como também aqui na terra, só para adorar o Senhor. Satanás quebrou isso lá, quis ser maior do que Deus e receber também adoração. E ele também diz isso para Jesus, quando Jesus estava aqui, lá em Lucas capítulo de número 4, lá nos Evangelhos. Viu Jesus sendo levado pelo Espírito para ser tentado por ele? E em uma das suas tentações foi o que ele disse para Jesus: os reinos desse mundo aqui são todos meus. Me deram, Jesus. Quer dizer, se deram para ele porque alguém era dono, né? E quem era esse dono? O homem. Então o que aconteceu? Satanás disse para Jesus: eu dou para ti, se tu prostrado me adorar. Se tu me adorar, eu te dou para ti. Ele foi me dado a mim, eu dou a quem eu quero. Dou para quem eu quiser. Quer dizer, desde a glória, que ele está transgredindo as leis, querendo ser exaltado, buscando exaltação. Então não exalta o diabo, não tenha medo dele. Não ignore os seus ardis, eu estou sempre avisando. Mas confessa que Cristo na sua vida é maior do que o diabo. E que você pode desmascarar ele em qualquer lugar que você for. Chega, mostra para o povo, as obras do diabo é essas aí, tá? Sai fora disso aí, que isso aí pertence ao maligno. Tem medo de falar isso? Eu não. Eu não. Não tem mesmo medo de falar isso. Não tem nada com ele.
não devo nada para ele. E por que eu falo então? Porque o meu Cristo é maior do que ele, e me deu essa autoridade para dizer: ide e desfaz as obras do diabo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por isso eu vou e faço isso. Então, as leis, Satanás caiu por conta disso, transgrediu lá na Nova Jerusalém, querendo receber para si a exaltação, a adoração, conseguiu com a multidão do seu comércio, a multiplicação do seu comércio, convencer os anjos, a terceira parte dos anjos, caiu com ele de alto a baixo, e chegando aqui nesse abismo que era uma terra sem forma e vazia, se tornaram demônios. O querubim, que é o diabo, se tornou Satanás, que quer dizer tentador, enganador, manipulador, assassino, influenciador. Ele faz tudo isso, mentiroso, muito sagaz, muito perigoso, que consegue manipular a mente das pessoas, dominar a mente das pessoas, vencer a mente das pessoas, para que as pessoas façam a vontade dele. Mas aqueles que estão em Cristo, Paulo diz que tem a mente de Cristo, né? Você tem a mente de Cristo, meu querido, você não tem por que temer as obras de Satanás. Então Satanás vem na guerra contra Jesus, Miguel aqui, que é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, as igrejas por aí que diz que Miguel o arcanjo Miguel é um, Jesus Cristo é outro. Então são coisas que nós precisamos mostrar dentro da Bíblia. Mostrarei dentro da Bíblia que não tem nada diferente, que todas as evidências, todas as declarações bíblicas confessam que o arcanjo Miguel é o próprio Filho de Deus, né? Então Jesus aqui em glória deve ter dito para os anjos que ficaram: então vocês estão comigo? Então vamos lutar contra o diabo, vamos lá pegar ele. Então, batalhou os anjos de Deus e Jesus contra Satanás. Acredito que isso não é bíblico, é um pensamento meu. Naquela guerra, Jesus tem dito para os anjos assim: pega os anjos aí que se desobedeceu ele, que eu pego ele mesmo. Então, Jesus catou o diabo, pegou o diabo e sujeitou, e os anjos batalhou contra os demônios, hoje demônios, e também ainda é considerado anjo, mas são anjos caídos, vencidos, derrotados. E o diabo, que ainda é querubim, com toda essa grandeza que ele tem, que não perdeu, está com ele. Então ele desce, ele perde, Jesus o sustém e domina, e o amarra e joga aqui embaixo do abismo, juntos com os seus demônios, os anjos que se tornou os demônios. Então tem essa função. Transgrediu. O prazer de Satanás é a desobediência. Desobediência a quem? As leis divinas. Não a ele. No seu reino você não pode desobedecer. Eu já me dei muito mal quando servia aos demônios, né? Fazia lá um pedido, uma proposta para qualquer coisa e prometia levar algo. Quando esquecia de levar, o couro vinha. Quem fazia? Os demônios. Quando eu voltava a consultá-los, eles diziam: você me prometeu fazer isso e não fez, por isso eu te peguei. Agora vai lá e faça de volta, se quiser. Eu fazia. Então essa era a minha vida na mão de Satanás e na mão dos seus demônios. Portanto, querido, Satanás me conhece, e eu, pelas suas obras, pela graça e misericórdia de Deus, conheço os atos de Deus e as suas obras. Por isso eu digo para você: vigia contra ele, tá? Não é um brinquedo. Só pode vencer se tiver com a fé em Cristo Jesus. Se não tiver com a fé em Cristo Jesus, a autoridade de Cristo, você não vai vencer nunca. Você pensa que venceu, você pensa que você é isso, que você é aquilo, você tem tudo aqui nessa vida, daqui a pouco você vai parar no lugar que ele vai parar, que é o lago de fogo. Por isso vigia, viu? Então houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão também com os seus anjos. Mas não se achou lugar no céu. Versículo de número 8, ele diz assim: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama
diabo e Satanás, que engana a todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, querido, você está brincando com ele? O João está dizendo aqui na revelação de Apocalipse que ele engana todo mundo. Ele engana o mundo inteiro que não tem a presença de Deus e o Espírito de Deus na sua vida. E mesmo assim, tendo o Espírito de Deus, ainda pode ser vencido por ele. Toma cuidado, não brinque com ele. Para você vencer, Jesus ensinou aos seus apóstolos. Quando ele saiu para orar, que ele voltou, lá no monte, onde ele sai para orar, ele pede para os seus apóstolos: vem lá comigo aqui por um momento, eu vou ali mais adiante orar. E quando ele volta, encontra os apóstolos dormindo. Espera aí, vocês não conseguem dormir, não conseguem vir lá comigo nem uma hora? Não conseguem? Então Jesus diz: cuidado, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o Espírito Santo está pronto a ajudar, o Espírito do homem está pronto a servir, se quiser ficar na posição, mas a carne, o pecado, fala muito alto. Se você não dominar ele, você cai, queridos. Vocês vão cair. Nós cairemos se não tomar consciência disso. Então não pode brincar com esse ser vencido que é Satanás. Nunca se dá por vencido. Ele enganou os anjos e derrubou os anjos com ele, que hoje são os demônios. Terceira parte, muita coisa. Versículo de número 10, ele diz assim: então ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Criador, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, querido, você não brinque com ele. Ele chegava para Deus e dizia: olha lá, Jó. E Jó, servindo a Deus, até que Deus um dia chega para ele: oh, e aí, passou lá na terra? Onde você estava? Por onde você anda? Não te vi mais aqui? O que aconteceu? Ah, estava na terra, fui passear lá. Aí Jesus pergunta para ele assim, Deus pergunta para ele assim: então você viu lá o Jó? Meu servo íntegro, correto, justo, desvia do mal. Não, como ele lá, não tem não. Falou: mas você faz isso com ele, ele é desse jeito contigo, porque você faz isso e isso. Você está brincando com o diabo, irmãos? Está brincando com ele? Aí ele diz aqui, o acusador de nossas almas foi lançado fora. O apóstolo Pedro, andando com Jesus lá em João, capítulo de número 21, 20, também Mateus, capítulo de número 25, você pode olhar lá. Pedro tem um tipo meio curioso, gostava de perguntar as coisas para Jesus, tinha desejo de compreender, de entender as coisas de Deus. Então estava sempre perguntando para Jesus: por que isso, e Jesus esclarecendo. E Satanás, vendo que a fé de Pedro era um tanto quanto volúvel, não tinha tanta firmeza, e que Pedro ainda não estava na presença de Deus como deveria, mas que se entrasse na presença de Deus seria um tormento no caminho dele, ia fazer um estrago no reino do diabo. Quem? O apóstolo Pedro. E como fez, até a sombra curando, meu querido. Imagina como ficou o reino das trevas, como ficava na presença de Pedro. Não, totalmente apavorado Satanás, porque sabia que onde Pedro chegasse, vidas iam se converter. E numa só pregação, Pedro levou a conversão de quase 3.000 almas. Você conhece isso? Então leia Atos dos Apóstolos capítulo 2, que você vai ver isso. Então, Jesus olha e vê Pedro, e Satanás vê a Pedro perto de Jesus, sobe lá na Nova Jerusalém e fala para Deus assim: eu vou peneirar Pedro. E Deus olhou assim, Satanás deve ter feito as acusações: eu vou peneirar Pedro por causa disso, mais isso, eu vou tirar ele da presença lá do teu filho, eu vou peneirar ele.
Mas Jesus de imediato viu isso, porque a ligação do pai com o filho era uma só. Quando ele vê que o diabo se aproxima e chega lá falando de Pedro, Jesus diz: não, 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 pai, peraí. Pedro não. Não entrega Pedro na mão dele, não. Pedro é meu. Se Jesus não faz isso, não está bem assim na Bíblia, como estou dizendo. Mas o que dá-se a entender é exatamente isso. Porque quando Jesus chama Pedro, fala: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te peneirar, hein? Ele pediu para te peneirar. Mas vigia, porque eu intercedi por ti. Então Jesus já sabia que Satanás ia usar a boca de Pedro, como de fato usou, né? Naquele dia daquela última ceia, Jesus disse para todos eles, seus apóstolos, e principalmente sobre a traição de Judas Iscariotes. Ele disse para eles: olha, é a última ceia que eu vou comer com vocês. Eu gostaria de fazer isso mais vezes, mas é a última ceia que eu vou comer com vocês. Amanhã daqui a 3 dias serei crucificado, serei morto. Pedro salta e levanta com toda a força. Não, Senhor. O Senhor não vai morrer, não. E observe que Jesus já tinha intercedido por Pedro. Era essa hora que o Pedro iria balançar. E na cruz, quando olhasse para Jesus, iria cair. Como negou. Mas se não houvesse a intervenção divina, ele tinha morrido. No que diz respeito à caminhada. Não entrava no céu. Teria sido lançado fora. Então, quando Jesus declara isso, o Pedro disse: não, você não vai morrer. Quer dizer, falar isso para Jesus é contradizer as obras dele. Veja que Satanás, o tempo todo atrás de Jesus, para tentar persuadi-lo, para tentar envolvê-lo, para tentar enganar, para tentar proibir que Cristo fosse crucificado, porque a derrota dele está nisso. Por isso Paulo diz na carta aos Gálatas: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo também na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você vive essa palavra, meu querido? Se você vive essa palavra, por que tem medo do diabo? Então, Jesus, então, vendo aquilo, chega para os seus apóstolos, ou melhor, chega para Pedro, e Pedro falando: não, Senhor, você não vai morrer, você não vai morrer. Jesus diz: para, Satanás, para trás de mim. Vocês só me servem de tropeço, Satanás. Sai. Era o diabo na boca de Pedro. Percebe, querido? Você está achando que é brinquedo? Então, eu preciso que você analise até as formas de você agir, de você falar, de você se expressar em quase todas as áreas, principalmente na igreja, com a palavra, de ensinar a palavra, de ouvir a palavra, de ler a palavra, de se doutrinar com a palavra, se familiarizar com ela, entendê-la, compreendê-la. Você precisa abrir a sua boca tendo a certeza, tendo a convicção de que você está certo. E quando for fazer as coisas, não mentir, porque senão você cai na mão do diabo. Então, quando Satanás declara aquilo, cumpria-se a peneira dele. E aí vem a segunda, né? A segunda investida dele, né? Jesus disse para os seus apóstolos: está chegando a minha hora. Vou ser morto e crucificado. E começa a ensinar toda a disciplina para eles. Pedro então diz para ele: Senhor, quero dizer para o Senhor que eu vou com o Senhor até a morte. Aonde o Senhor for, eu não te largo. Foi por conta dessas coisas que Satanás queria peneirar Pedro. Ou seja, peneirou, mas não atingiu porque Cristo não deixou. Então, Jesus diz para Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E foi exatamente o que aconteceu. Você acompanha a Bíblia lá em Mateus, na crucificação, em Lucas, Marcos, você vai ver que chegou aquela hora em que Cristo tinha sido levado para o matador, para a cruz, né? Ovelha. E Pedro, reunido ali,
Aparece aquela mulher, o acusa, aparece um e acusa, aparece outro, acusa, e o Pedro, não conheço tal homem, não sei quem ele é, não conheço. E de repente ele passa de frente com uma cruz. Ele olha para o Filho de Deus. E ele lembra do que Jesus diz: tu me negarias 3 vezes. Quando ele nega a terceira vez, que ele vê Jesus ali, o galo canta. Pedro sai dali tremendo, eu diria que alvoroço, né? De tristeza, de neguei. Talvez fosse essa a atitude de Pedro, mas ele saiu dali totalmente abatido e triste e chorando amargamente, porque o que Cristo falou tinha acontecido. Mas esse Pedro levantou na virtude do Espírito, e você viu quem foi ele na mão do Senhor. E o diabo viu quem se tornou Pedro no reino de Deus contra o reino dele, que é o reino das trevas. Por isso é que Satanás faz com que você não conheça ele, para você viver assim, na peneira dele. Acorda e desperta e ouça a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, atenta para as coisas de Deus. É muito bom servir a Deus, não tem nada melhor do que isso, mas é preciso que conheça as coisas de Deus e também as astutas ciladas do diabo. Porque Paulo diz isso: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra Satanás e seus demônios. Então aqui, no versículo de número 11, ele diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Quem é que venceu pelo sangue do Cordeiro? Os apóstolos, Pedro e os demais venceram. Por quê? Porque acreditou que o Cristo foi à cruz, morreu e que ressuscitou. Confiou. E depois que Cristo aparece, 40 dias depois, assim que Cristo vai para a glória, deixa todo o legado a eles de fazer uma obra justa e perfeita. Então, quando isso acontece, Pedro se tornou esse grande instrumento na mão do Senhor. Como também os demais, não? Jesus de Nazaré nos deu essa autoridade. Eu vos dou poder para pisares de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Você tem o relato de tudo isso lá no capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios. Nós chegaremos lá. Qual é o fim que ele vai ter? O diabo terá um fim. E muito triste, o que está declarando aqui é o que vai acontecer no futuro com ele. Abram comigo no capítulo de número 20, dessa mesma revelação aqui. Dessa mesma revelação. Dá uma olhada aí, capítulo de número 20. Ele diz aqui: os 1000 anos. E depois a derrota de Satanás. Dá uma olhada na derrota de Satanás. Capítulo de número 20, versículo de número 7 nos diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então aqui você está vendo a queda dele, a derrota dele, né? Derrota final. Levantar aqui e enganar Gog e Magog, o que significa? Significa que a igreja subirá em breve da terra, né? Então você está pronto para subir e ficar 1000 anos lá? Esse 1000 anos que está aqui do versículo 1 para frente?
até chegar ao versículo de número 6. Você quer ir para lá, para Nova Jerusalém, para a glória com Deus? Então comece a vencer ele a partir de agora, tá? Vença-os e suba com Cristo para viver 1000 anos com Cristo na Nova Jerusalém. Enquanto Cristo prepara aqui um novo céu e uma nova terra, Satanás está solto, está preso. Melhor dizendo, Satanás está preso. Preso no quê? Nesse mesmo abismo, meu querido, que é a própria terra. Esse universo, essa terra, sem forma e vazia, que é a superfície. Então, sem forma e vazia, sem luz, sem vida humana e sem vida animal, Satanás não é nada, é um prisioneiro. Ele vive em algemas com isso. Por quê? Porque ele não pode agir. Sem o homem ele não faz nada, ele é um derrotado, ele é um perdido, ele não tem o que fazer. Como diz o mundo, uma mula sem cabeça, barata, se é que existe, né? Essa coisa aí perdida, alma penada, como diz os provérbios, isso é que ele é. Então ele vai ficar nesse abismo, que é a própria terra, sem forma e vazia, não tem sol, não tem lua, não tem estrela, não tem nada, não tem vegetação, não tem vida. Porque a vida do planeta acaba-se quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Esse planeta será diluído, será destruído, será queimado no fogo e pegado a cinza, a terra, para fazer um novo planeta, um planeta de justiça, que não haverá injustiça nela. Quando tudo estiver pronto, então haverá luz. Satanás vendo luz e Cristo ressuscitando os que morreram sem Cristo, os ímpios. Tudo isso, querido, vida em espírito, não tem nada de vida humana aí mais, tá? Isso que estou dizendo e que Apocalipse está dizendo aqui. Então ele levanta, e essa batalha aqui do Armagedon, essa batalha que o sangue no freio dos animais, tudo isso é simbólico, já aconteceu fisicamente, já aconteceu e acontece sempre, mas o que ele está simbolizando ali é que todos aqueles que durante todo o tempo transgrediu a Deus, desde Adão, fazendo a vontade de Satanás, o que vai acontecer? Vai levantar naquele dia da largura da terra, todo o universo, ou melhor, toda a terra, o planeta, a dimensão do planeta, e aonde eles estão dormindo lá embaixo, o que vai acontecer? Eles vão se levantar novamente. A segunda ressurreição. Já viu isso na Bíblia? Levantando na segunda ressurreição, vai levantar para quê? Para ser queimado. Então Satanás, quando vê eles, quem? Os ímpios, e junto com seus demônios, vai convidar para destruir. Quem? Os justos, os santos que estão dentro desse novo céu, dessa nova terra. O que o Pai vai fazer? Levá-los para o lago de fogo. Lá já está a besta e o falso profeta. Portanto, falso profeta, vigia aí nas igrejas, tá? Catolicismo, em todo lugar. Vê se você não é um falso profeta. Então, olha direitinho isso. Então, o que vai acontecer com Satanás? 1000 anos preso sem fazer nada, nesse planeta sem terra, sem forma nenhuma, sem poder agir. Depois, vindo Cristo rebate, Cristo ressuscita os mortos que morreram sem ele. Para quê? Para queimar. Para destruir. Joga eles no fogo, que é atormentado, como ele está dizendo aqui, é o versículo de número 10. E de dia, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentado para todos sempre. Esse para todos sempre aqui, esse dia e de noite, é simbólico. Por quê? Porque na eternidade não tem dia, na eternidade não tem noite, querido, não existe isso lá. Acabou isso. Então está falando aqui para que você entenda o tormento que Satanás vai passar no fogo, ele e os ímpios. Esse sempre aqui é sempre que existir pecado e Deus olhar que ainda tem memória do pecado, o fogo vai estar queimando. Quando o pecado diluir todo, acabou o ímpio e acabou o diabo e acabou o pecado. O que vai prevalecer? Novo céu, nova terra, aonde habita a justiça e o Cordeiro que nos apacenta todos os dias conosco sem transgressão. Quer essa vida, queridos? Então vença primeiro a Satanás, conheça primeiro a Cristo e com ele vença o diabo e seja um vencedor. Ele está aí para matar, roubar e destruir. Vigia sobre ele. Falaremos mais sobre esse milênio da Nova Jerusalém, onde nós ficaremos, o que vamos fazer lá, o que vamos ficar fazendo lá durante 1000 anos, enquanto Cristo está trabalhando por 1000 anos aqui na terra. Amém? Então, vamos
acreditar e confiar em Deus. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, pelo poder da Tua Palavra. Obrigado por tudo, por nos dar o privilégio de Te servir. Quero conhecer melhor, Senhor. Quero conhecer mais a Ti, mais e mais a Ti, para falar de Ti, das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas. Mas não quero deixar o meu inimigo às escondidas, porque ele é perigoso. Quero conhecer muito dos seus ardis por completo, para nunca ser enganado por ele, porque a função dele é essa, enganar. Tu sabe que ele é astuto e perigoso, mas Tu és Deus que está conosco e todos os dias nos dá graça para vencermos. Pois todos os dias, contigo, Jesus, nós vencemos as astutas ciladas do diabo, senão estaríamos destruídos. Obrigado por tudo. Abençoa a minha nação, sara a minha terra. Abençoa os homens do campo, os lavradores, os agricultores, os pecuaristas, meu Deus e meu Pai, que está lavrando a terra, e que o Senhor faça a chuva abundante, a chuva serôdia e temporã para produzir o grão. Abençoa a nossa nação, abençoa os nossos jovens, abençoa, meu Deus e meu Pai, as nossas lideranças religiosas, aqueles que andam de acordo com a Tua vontade em cada canto desse mundo, e aqueles que andam em transgressão, que Tu possa os prová-los e os abatermos, para que se arrependam no que diz respeito, abater no que diz respeito, meu Deus e meu Pai, a obediência deles, porque se eles não confrontados, eles não vão mesmo se render a Ti. É preciso que o homem seja abatido no que diz respeito, permissão Tua, para que Satanás venha e os tente. O Senhor foi tentado, Jesus, pelo diabo. O Senhor a ninguém tenta, mas permite que o diabo os tente. Por isso, os entregue para que seja provado como foi Jó e prosperou grandemente, para que eles sejam tentados, para que sejam despertados do seu sono, que é colocado pelo engano, pelo Satanás, que faz com que eles quebram as leis e os seus mandamentos, e que eles possam se refletirem, eles possam se redimirem, voltar a Ti e ter uma vida correta e íntegra diante de Ti. Tenha misericórdia, Pai, dos enfermos, os que estão nos leitos de dor, os que estão nos presídios, socorre. Tenha misericórdia dos médicos, de todos aqueles que prestam serviço a essa gente. É um trabalho muito bonito, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, dos velhos e socorre. Pega os políticos que precisam muito da Tua pegada com chicote na mão, como foi no templo em Jerusalém. Quando o Senhor entrou no templo, que os cambistas estavam lá transgredindo, todos eles merecem isso. Faça isso lá no Congresso qualquer hora. Quem sabe ele se desperta e a nossa nação, que poderia ser a primeira no mundo em muitas coisas, se não que em todas, hoje corre o risco de ser uma das piores, se não que já está em piores em muitas, por conta disso. Dos homens que se corrompem e que dão ouvido ao diabo e não a Ti, Senhor. Por isso, Deus, nos ajuda e nos dê graça, nos ensina, pois nós queremos vencer. E podemos dizer que em Ti nós somos mais que vencedores. Eu posso dizer isso em alto e bom som, porque tenho experimentado as Tuas grandezas e as Tuas maravilhas. Abençoa meu irmão, abençoa minha vizinha, meu vizinho, meus parentes, as minhas parentelas, meus filhos. Abençoa cada um, Pai, e dê vitória. Que nós possamos Te servir todos os dias das nossas vidas. Abra as portas de emprego e de um bom ganho para aquele que está desempregado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.